Paz do Senhor a todos. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus agora, amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Em 1 Crônicas, capítulo 13, amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: consultou Davi os capitões de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor, o nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com todos eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fosse feito, porque isso parecia justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo o povo de Israel, desde Sion do Egito até a entrada de Emate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Balá, isto é, a Kiriat de Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, e Ur e Aio guiavam o carro. Davi e toda Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, e com cânticos, e com harpas, alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Ur as mãos à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza e o feriu, porque estendeu a mão na arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uza, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. E temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus na casa de Obed-edom por 3 meses, e a sua casa foi abençoada. Amém? Até aqui, amém? Você pode se assentar, dando glória a Deus, se você crê que essa é a palavra de Deus, amém? Amém? Glória a Deus, aleluias. Nós estamos numa série de mensagens, que é construindo um lugar para a presença de Deus, não é isso? E essa série de mensagens que nós estamos falando sobre construindo um lugar para a presença de Deus, ela está alicerçada no Salmo 132, não é isso? Salmo 132, você pode colocar para mim aqui, Wellington? Salmo 132, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, ó: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor fazer voto ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente
que não entrarei na minha tenda, na minha tenda, nem na minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Essa série de mensagens está alicerçada sobre esse versículo, né, de Davi. Davi, ele conquistou várias guerras. Davi, ele conquistou o povo de Israel. E Davi estava diante do seu palácio, e ele sente agora a vontade de buscar a presença de Deus, a arca de Deus. Que significava a arca de Deus naquele tempo? A arca de Deus significava naquele tempo a presença real de Deus. Então Davi, ele sente o desejo no coração de buscar essa arca, essa presença de Deus. Porque essa presença de Deus, outra hora, como nós vemos aqui no versículo 3, que Davi está declarando ao povo: vamos buscar a arca de Deus, que outra hora foi esquecida no tempo de Saul. Ou seja, no tempo de Saul, Saul esqueceu da arca. Saul deixou para lá a arca. Então Davi lembrou da arca, da presença de Deus. Davi, ele queria trazer a presença de Deus para o seu reinado, porque Saul tinha esquecido da presença de Deus. Ou seja, dá para se entender que Saul, ele reina, mas sem a presença de Deus. Saul, ele reina, querendo só os benefícios de Deus. Senhor, o Senhor tem que me abençoar. Senhor, o Senhor tem que me fazer vencer as guerras. Era assim, talvez, o reinado de Saul. Mas Davi, ele não queria um reinado igual ao reinado de Saul. Ele queria um reinado diferente de Saul. Davi, ele queria trazer a presença de Deus para o seu reinado. Davi, ele queria que o povo adorasse a Deus da maneira devida que era para adorar a Deus. Então, Davi, ele tem esse propósito no coração de trazer a presença de Deus novamente. Então, o que Davi faz agora? Davi, ele planeja um plano. Ele coloca no papel um plano. Ele deixa o plano todo esquematizado, como diz o ditado de hoje. Coloca as pessoas nos seus devidos lugares, nas suas devidas responsabilidades. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, que Davi, ele sai para buscar a presença de Deus. Diz a palavra de Deus aqui que Davi, ele sai para buscar a presença de Deus, mas antes ele consulta o seu chefe de exército. Davi, ele consulta os capitães dos seus exércitos. Davi, ele consulta todo o povo. Se parecer bem, vamos buscar a presença de Deus. E diz a palavra de Deus que Davi, ele sai para buscar a presença de Deus. E quando ele vai buscar a presença de Deus, diz a palavra de Deus que a arca da aliança, que significava a presença de Deus, estava na casa de Obed-edom. De Abinadab. A presença de Deus estava na casa de Abinadab. Então Davi, ele vai até a casa de Abinadab. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, que quando ele chega lá para buscar a arca da aliança, ele encontra com 2 jovens. E esses 2 jovens, eles vão na frente do carro de boi. Porque diz a palavra de Deus que Davi, ele arruma o carro de boi, ele prepara um carro novo, e diz a palavra de Deus que ele coloca a arca sobre esse carro novo. E quem estava na frente desses carros novos? Uza e Aio. Estava diante dos bois, puxando os bois. Então, diz a palavra de Deus que houve festa, porque Davi estava trazendo de volta para Jerusalém a arca, a presença de Deus, e está novamente no meio do povo. Então há uma alegria, diz a palavra de Deus, que eles começam a se alegrar, diz a palavra de Deus que eles tocam tamborim, diz a palavra de Deus que eles cantam louvores da harpa. Então eles estão ali numa alegria. Mas de repente, no meio dessa alegria, alguma coisa deu errado.
Diz a palavra de Deus que os bois que estavam carregando a presença de Deus, que estava carregando aquela arca, diz a palavra de Deus que os bois tropeçam. E no momento que os bois tropeçam, diz a palavra de Deus que Uza coloca a mão na arca de Deus. E diz a palavra de Deus que imediatamente, no meio de toda aquela alegria, no meio de todo daquele momento glorioso, diz a palavra de Deus que Uza, ele cai morto ali no meio do povo. Naquele momento ali, Uza está morto. Primeira lição que nós vamos aprender hoje aqui, irmãos. Nós não podemos tomar decisões sem consultar a Deus antes. Há consequências quando nós tomamos decisões sem antes consultar a Deus. Houve uma grande consequência por Davi não ter consultado a Deus antes. Diz a palavra de Deus que houve uma morte. Por quê? Porque Davi não consultou a Deus. Davi, ele consultou os capitães, os chefes dos seus exércitos, consultou o povo, mas não consultou a Deus. E toda vez que nós agimos sem consultar a Deus, as coisas dão errado. Toda vez que nós agimos consultando pessoas, todas as vezes que nós agimos consultando, muitas vezes até ímpios, as coisas estão erradas. E quantas pessoas estão tomando decisões nas suas vidas, baseadas no que o amigo falou, no que o colega falou, no que uma outra pessoa que às vezes nem professa a nossa fé, está dando conselho. E a palavra de Deus diz em Salmo 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no meio dos pecadores, e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus diz que se você quer ser feliz, não vá pelo conselho do ímpio. Porque se você for tomar decisões pelo conselho das pessoas que estão em sua volta, talvez você ache que o ímpio seja aquela pessoa, como se diz, aquela pessoa que faz as coisas por fazer. O ímpio seja aquela pessoa que vive no meio da bebedice, no meio do vício. Talvez você pense isso, que seja um ímpio. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o ímpio é aquela pessoa que você olha, ele é bem sucedido na vida. O ímpio muitas vezes é aquela pessoa que ela tem uma visão até boa da vida, que você olha para a vida da pessoa e você fala, poxa, mas olha, essa pessoa é abençoada. Só que muitas vezes a pessoa é ateu, muitas vezes a pessoa zomba de Deus, e muitas vezes nós temos tomado conselho com esse tipo de pessoas. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que não toma conselho do ímpio. A palavra de Deus diz também que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho do pecador. Primeiro nós damos ouvido ao ímpio. Depois que nós damos ouvido ao ímpio, olha como funciona. Primeiro nós damos ouvido ao ímpio. Depois que nós damos ouvido ao ímpio, nós paramos, que é deter. Se deter significa parar. Então você para na conversa do ímpio. Alguma coisa te atraiu na conversa do ímpio, então você parou. Certo? Seja um funk, poxa, esse funk aqui é legal, bacana. Seja um sambinha, poxa, esse sambinha aqui é legal, bacana. Então você está ali, te deteve ali, no meio dos pecadores. E daqui a pouco você está sentando na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco você já está fazendo parte. Daqui a pouco você já é do time dos escarnecedores. Você já é do time, você já está falando mal de Deus. Sabe aquelas pessoas, não sei se vocês já viram, pessoas que outra hora estavam na igreja,
Mas daqui a pouco ela saiu da igreja. E agora ela está no mundo. E lá no mundo, ela fala mal de Deus. Ou seja, está escarnecendo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque outra hora deu ouvido ao ímpio. Porque outra hora ouviu o conselho do ímpio. E foi o que aconteceu com Davi. Houve uma grande consequência com Davi, por ele não ter consultado a Deus. Por ele não ter buscado primeiro a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, consulte a Deus. Ore a Deus. Se você for pedir um conselho, peça um conselho de pessoas que são de Deus. E houve essa consequência na vida de Davi. Mas nessa noite, irmãos, eu não quero estar falando só de Davi. Nessa noite, nós viemos aqui hoje. Deus, Ele colocou algo em nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Dentro dessa história de Davi, quando Davi vai buscar a arca na casa de Obed-edom, ou de Abinadab, desculpa. Houve alguns personagens nessa história. E eu quero falar sobre esses personagens hoje com os irmãos. Eu quero falar sobre a casa de Abinadab e quero falar também da casa de Obed-edom. Diz a palavra de Deus, irmãos, que essa mesma arca, ela esteve na casa de Abinadab e depois ela esteve na casa de Obed-edom. E eu gostaria de compartilhar isso com você. A presença de Deus na casa de Abinadab e a presença de Deus na casa de Obed-edom. Qual a diferença das duas casas? Amém, irmãos? Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Que diz assim, ó: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no horteiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: E sucedeu que desde daquele dia a arca ficou em Kiriat de Jearim tantos dias que se passaram que chegou a 20 anos. E toda a casa de Israel lamentavam ao Senhor. E no versículo, em 2 Samuel, capítulo 6, diz a palavra de Deus, que ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e abençoou a sua casa. Olha só, irmãos, a arca da presença de Deus, o objeto que representava Deus aqui na terra, entrou na casa de um homem chamado Abinadab, e essa arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu. Por 20 anos, nada aconteceu. Porém, na casa de Obed-edom, ficou 3 meses e tudo aconteceu. O homem foi abençoado, tudo que ele fazia prosperava, tudo dava certo. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam algumas coisas aqui na Bíblia a respeito de algumas histórias, né, que nós ouvimos, e algumas histórias que nos deixa muitas vezes intrigados. Como é que a presença de Deus está na casa de alguém por 20 anos, nada acontece, e na casa de uma pessoa, depois de 3 meses, tudo acontece? Não é algo intrigante? E a Bíblia tem vários momentos assim integrantes, né? É isso.
Pula, volta a fita. E um desses momentos, irmãos, é que às vezes nós queremos colocar no papel, irmãos, algumas coisas, e quando chega aqui no altar, as coisas parecem que mudam. Eu não sei se é assim com os irmãos, pois comigo é assim. Se eu for ministrar sem esse papel aqui, é rápido e rasteiro. Agora, se eu for dar uma de pastor intelectual, já dá errado comigo, ó. Mas vamos voltar para a palavra, irmãos. O que eu quero dizer, que existem algumas situações na Bíblia que é curiosa. Diz a palavra de Deus que, em Atos, que a igreja vivia os melhores momentos da igreja, da existência da igreja. Era um mover muito grande da presença de Deus na igreja de Atos. Diz a palavra de Deus que as pessoas iam para as reuniões, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, havia um grande derramado do Espírito Santo, havia um grande mover de bondade no meio do povo. E o povo entrava nas reuniões, em Atos, diz a palavra de Deus, que o povo entrava nas reuniões, e o povo saía das reuniões cheios de vidas. As pessoas saíam transbordantes ali, da presença de Deus, tamanha era a presença de Deus. Eles saíam com vida dali. Mas também, diz a palavra de Deus, que 2 pessoas entraram, em uma dessas reuniões, com vida, e saiu morta. Agora eu pergunto para você, como é que, para uns, a presença de Deus é bênção? Para outros, a presença de Deus é maldição. E toda vez que há um mover do Espírito Santo em algum lugar, para alguns é bênção, mas para outros é juízo. Diz a palavra de Deus que a arca da aliança, ela ficou na casa de Abinadab. Isso. Ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E por 20 anos nada aconteceu. Mas por outro lado, na casa de Obed-edom, tudo aconteceu. Não é o mesmo Deus? Não é a mesma arca? Não é a mesma missão? Por que a presença de Deus para um é maldição e para outro é bênção? Para um é bênção, para outro é juízo. Eu quero dizer para você que a vida de Abinadab, a história de Abinadab e a história de Obed-edom, é a história de 2 pessoas que muitas vezes nos representam. É a história de 2 tipos de pessoa, ou 2 tipos de igreja, ou 2 tipos de ministério. E o que nós podemos aprender com a história de Abinadab e com a história de Obed-edom? A primeira coisa que nós podemos aprender com a história de Abinadab e com a história de Obed-edom é a questão da familiaridade. Questão de familiaridade e questão de honra. A palavra de Deus diz, nós acabamos de ler aqui, o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz que a arca foi levada à casa de Abinadab, depois dos filisteus ter devolvido a arca. Então a arca, depois que o inimigo devolveu a arca, essa arca ela ficou na casa de Abinadab. E Abinadab, diz a palavra de Deus em 2 Samuel, versículo 6, essa arca ela ficou na casa de Abinadab, e Abinadab, ele tinha 2 filhos, que se chamava Uz e Aio. E em 2 Samuel 6 nos diz que quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, ela foi colocada num carro de boi, e foi conduzida pelos seus 2 filhos, que chamava Ur e Aio. E algo interessante que me chama a atenção nessa história, em nenhum momento, nem primeiro
a Crônicas, capítulo 13, que é uma narrativa de Esdras, e nem em Samuel, que é uma narrativa de Samuel, diz que a casa de Abinadab e os seus filhos foram abençoados. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que na casa de Abinadab houve morte. Alguém morreu na casa de Abinadab, que foi Ur. A Bíblia faz questão de ressaltar isso. Por outro lado, a arca entra na casa de Obed-edom e as pessoas já começam a notar a diferença. As pessoas já começam a olhar que Obed-edom, ele começa a ser abençoado. E essa diferença que as pessoas começam a notar é a questão da familiaridade e a questão de honra. A arca ficou muito tempo na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab. Se quando Davi foi buscar essa arca, quando Davi foi buscar essa arca, diz a palavra de Deus que os filhos de Abinadab eram jovens. Então dá a entender que quando a arca chega na casa de Abinadab, os dois jovens eram crianças. E diz a palavra de Deus que Davi ele foi buscar a arca. E quando Davi ele foi buscar a arca, tinha esses dois jovens. E esses dois jovens que saíam na frente para guiar o carro de bois. E diz a palavra de Deus que um desses jovens ele morre. E se Davi foi buscar essa arca, esses dois jovens, esses dois meninos, Ur e Aio, eram jovens, significa dizer que esses dois jovens, eles cresceram diante da presença de Deus. Eles cresceram olhando a arca. Eles cresceram observando a arca. Então, ele não se sentiu constrangido no momento que ele foi tocar a arca. Porque para ele era algo comum. Porque ele cresceu naquele ambiente. Ele cresceu vendo a arca. Ele tinha familiaridade com a arca. E a familiaridade muitas vezes acontece conosco também, irmãos. Muitas vezes nós temos muita familiaridade com as coisas de Deus. Sabe quando o pastor disse aqui, nós não valorizamos, muitas vezes a gente não valoriza estar aqui na casa de Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos familiarizados com as coisas de Deus. E foi o que aconteceu com Uza. Ele estava familiarizado com as coisas de Deus. Então ele foi e colocou a mão naquela arca. Quando nós temos muita familiaridade com as coisas de Deus, irmãos, nós perdemos a noção de valores. Nós deixamos de atribuir valores às coisas, quando nós temos muita familiaridade com as coisas de Deus. Eu não sei se você já percebeu, a pessoa que tem familiaridade com as coisas de Deus, ela não dá valor às coisas de Deus, ela faz as coisas de Deus por fazer. Ela não tem reverência, ela não tem noção, ela não dá valor à presença de Deus. Foi o que aconteceu com Uza. Ele toca ali na arca. Ele toca por quê? Porque ele cresceu ali naquele ambiente. E é isso que a familiaridade faz conosco. Nos deixa insensíveis à presença de Deus. Você quer ver uma pessoa insensível? Uma pessoa insensível, irmão. Vou dar um exemplo simples. É aquele eletricista. Um eletricista que trabalha numa empresa de alta voltagem, ele precisa estar mudando de setor de 3 em 3 meses. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes ele perde a noção do perigo. Muitas vezes ele está ali, de tanto ele fazer aquilo, ele perde a noção. Então ele não tem mais aquela
aquela sensibilidade que ali é um perigo, que ele pode morrer. Então, nas empresas de eletricidade, as empresas grandes que trabalham com eletricidade, de 3 em 3 meses, é obrigado a tirar o profissional dali, daquele setor, e colocar em outro setor, para que ele não venha perder a noção. E a familiaridade, ele faz isso conosco. Eu não sei, muitas vezes, irmãos, quando nós entramos diante da presença de Deus, no começo da nossa conversão, nós sentimos a presença de Deus, é ou não é? Nós chorávamos quando entrávamos na presença de Deus. Quando cantávamos um louvor, nós sentíamos a presença de Deus. Nós éramos mais sensíveis à presença de Deus. Pois hoje em dia, muitas vezes, tem a palavra, tem o louvor, e nós estamos insensíveis à presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já nos familiarizamos com isso. Isso tudo aqui para nós é normal. É normal. Tudo isso aqui para nós, agora já não faz mais sentido. E isso é familiaridade. Foi o que aconteceu com Ur. Ele se familiarizou tanto com a arca, com a presença de Deus, que ele tocou ali na arca, e para ele era uma coisa comum, normal. E deixa eu dizer para você, familiaridade não significa intimidade. As pessoas têm se enganado muito, achando que familiaridade é a mesma coisa de intimidade. Eu não sei se você já percebeu nas redes sociais, é o que mais dá. É gente postando nas redes sociais algumas coisas que diminuem o nosso Deus. Eu vi uma vez uma postagem, aí o cara postou lá e depois um monte de gente seguiu. Pô, Deus, eu acho que você está de brincadeira comigo, olha só. Quando a pessoa posta isso, é sinal que a pessoa está familiarizada com as coisas de Deus. Então ele acha, porque ele tem familiaridade com as coisas de Deus, ele pode ser irreverente, ele pode brincar com as coisas de Deus. Ele acha que Deus é o nosso amiguinho. E a gente sabemos que Deus, Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Uma pena, irmãos. Uma pena, porque a família de Abinadab viveu essa história. Porque para eles era tudo comum. E por outro lado, diz a palavra de Deus que essa mesma arca, ela entra agora na casa de Obed-edom. E esse homem recebe a arca da presença de Deus com honra. Ele recebe a presença de Deus humilde. Ele recebe a presença de Deus da maneira que tem que ser, com reverência à presença de Deus. Ele não recebe a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele não recebe de qualquer maneira. Receber a presença de Deus de qualquer maneira, irmão, não vai acontecer nada. A palavra de Deus diz que Jesus foi à sua cidade natal. Olha só para você ver, irmãos, o que acontece com familiaridade. Diz a palavra de Deus que Jesus ele vai à sua cidade natal, e diz a palavra de Deus que ele não pôde fazer muitos milagres. Por que ele não pôde fazer muitos milagres ali na sua cidade? Porque os seus conterrâneos não criam em Jesus. E por que seus conterrâneos não criam em Jesus? Porque eles viram Jesus crescer. Eles conheciam o pai de Jesus, a mãe de Jesus. Eles estavam lado a lado com Jesus. Então eles não criam em Jesus. E é isso que a familiaridade faz conosco. Nos deixa incrédulos. A gente não acredita mais em milagres.
gente não acredita que se nós entrarmos aqui com fé, se nós entrarmos aqui doentes, nós vamos sair curados. Sabe por que nós não acreditamos? Porque nós já estamos familiarizados com tudo que acontece aqui. A liturgia do culto é a abertura do culto, louvor, depois do louvor os recados, depois do recado a palavra. Então nós estamos acostumados, familiarizados com isso. Leva muito natural. E Jesus, ele não faz milagres na sua cidade natal. Por quê? Porque as pessoas não criam em Jesus. Outra coisa que eu queria passar para os irmãos, que nós podemos aprender com a vida de Abinadab e com a vida de Obed-edom, que nós podemos aprender mais com esses dois homens, com esses dois personagens, é a respeito de cargo e encargo. Diz a palavra de Deus que Abinadab, ele recebeu a arca de Deus. Ele recebeu a arca de Deus e imediatamente no versículo 7, no capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 1, diz assim que ele recebeu a arca na sua casa, mas imediatamente, sabe o que ele fez? Ele já consagrou o seu filho, Eleazar, para tomar conta da arca. Ele deixou a arca que está na casa dele, mas ele não tomou conta da arca com um encargo. Ele tomou conta da arca como um cargo. As duas palavras se parecem muito, mas é totalmente diferente. Então ele recebe a arca, mas quando ele recebe a arca, ele já coloca alguém para tomar conta. Ei, você vai tomar conta, filhão, você vai tomar conta da arca. Por que que ele fez isso? Por que que ele não tomou conta da arca da maneira que era para tomar conta da arca, com um encargo, com um coração ardendo? Sabe por quê, irmãos? Porque antes da arca chegar na casa de Abinadab, o que aconteceu com essa arca? Diz a palavra de Deus que o povo de Deus, eles foram para a guerra. E lá no meio dessa guerra, o povo perdeu a guerra e a arca da presença de Deus estava na guerra. E o inimigo roubou a arca, pegou a arca. E o inimigo do povo de Deus naquele tempo eram os filisteus. E diz a palavra de Deus que os filisteus conseguem a arca. E o momento que eles conseguem a arca, eles levam lá para o templo de Dagon. Eles colocam a arca no meio do templo de Dagon. E diz a palavra de Deus que por 2 vezes a imagem de Dagon, ela cai no chão, de rosto no chão. Então os filisteus, eles começam a olhar, começam a perceber assim que tem alguma coisa errada. E em seguida, no meio do povo dos filisteus, começa o povo agora a ter coceira, a ter um monte de feridas no corpo. Então os filisteus ficam: opa, peraí, alguma coisa está errada. E o que está errado aqui é essa arca que nós roubamos lá do povo de Deus. Vamos devolver essa arca. Vamos mandar embora essa arca que está trazendo problema para nós. Essa arca aqui, ela não está legal no meio do nosso povo. E diz a palavra de Deus que eles mandaram embora a arca. E a arca ficou na casa de Abinadab. Foi aí que a arca ficou na casa de Abinadab. Então Abinadab, no momento que ele recebe a arca, ele já tem a ideia na cabeça que a arca não é uma coisa legal. A presença de Deus não é uma coisa legal. Então eu vou colocar alguém para tomar conta. E diz a palavra de Deus que ele coloca o próprio filho para tomar conta. Abinadab, ele cuidou da arca como um cargo. E sabe o que é o cargo, irmãos? Cargo é aquilo que você faz por peso. Cargo é aquilo que você faz por obrigação. Sabe, irmão? Cargo é aquilo que você faz assim por fazer.
você não tem satisfação. Isso é cargo. Agora, encargo é diferente. Encargo é aquilo que arde no seu coração, aquilo que você faz com motivação. Uma pessoa que tem cargo, ela faz as coisas, só que ela faz as coisas debaixo da observação de alguém. Ela não faz as coisas porque ela tem motivação para fazer. Ela não faz a coisa bem feita. Ela faz aquilo que o chefe mandar. Isso é cargo. Agora, encargo é diferente. Encargo é quando você tem paixão, é quando você tem sede. O seu chefe não precisa nem falar para você, mas você faz com amor, com carinho. Ele manda você fazer X, você faz X, Y. E quando ele chega, ele fala: rapaz, você fez tudo isso. Sabe por quê? Porque a pessoa tem encargo no coração. Uma pessoa que faz por cargo, ela sempre está reclamando, sempre está pesada, nunca vai dar certo. Sabe, uma pessoa que é pessimista, que ela fala assim: poxa, não vai dar certo. Tem sempre, colocando sempre obstáculos. Sabe por quê? Porque ela faz por cargo. Agora, a pessoa que faz por encargo, por aquilo que tem no coração, é diferente. Ela faz as coisas com motivação, e tudo que faz dá certo, e tudo que põe a mão prospera. Sabe por quê? Porque faz com encargo. A diferença de Abinadab para o outro Obed-edom, a diferença foi que Obed-edom, quando ele recebeu a arca, irmãos, ele recebeu com toda a honra, se prostrou diante da presença de Deus, olha só, Obed-edom, ele soube receber a presença de Deus. Será que nós estamos sabendo receber a presença de Deus, irmão? Será que... E sabe o que significa Obed-edom, irmãos? Eu fui pesquisar, eu falei: eu vou pesquisar o que significa Obed-edom. Obed-edom significa escravo, servo. Ou seja, Obed-edom, o servo, o escravo, ele recebeu a presença de Deus totalmente diferente de Abinadab. Abinadab, ele não morreu porque ele não era levita, porque ele era filho. Ur não morreu porque ele não era levita. Ur, ele morreu porque ele tratou aquilo que era sagrado de qualquer jeito, irmão. Você sabia que existe milhões e milhões de pessoas que estão mortas, morto-vivo, está tocando na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira? Você sabia disso, irmãos? A pessoa até vive, a pessoa até vem para a igreja, mas ela não sente nada. Você já viu gente assim, irmãos? A pessoa não sente nada, a pessoa está fria, a pessoa... O louvor estão cantando o louvor, mas a pessoa está ali, ó, fria. E quando ela vê uma pessoa do lado, louvando, adorando a Deus, dando glória a Deus, aleluia, ela olha para o lado, é um emocionado, ó. Irmão, você já viu isso aí, irmãos? Você já viu isso aí ou não, irmãos? A pessoa não consegue louvar, não consegue adorar a Deus. Nada muda. Não consegue adorar a Deus porque ela está tão fria que... Palavra sendo ministrada e nada muda na vida da pessoa. A pessoa vive... Existem pessoas assim, irmãos. Existem pessoas assim. E o pior, que a pessoa ela está vivendo, mas vivendo uma vida auto se enganando. Pessoa auto se enganando. Porque ela não consegue dar honra à presença de Deus, ela não consegue. Porque é natural, é familiar.
Outra lição que nós podemos aprender aqui. Na vida desses dois homens. Terceira lição que nós podemos aprender é sobre ingratidão e gratidão. Duas palavras parecidas, né? Ingratidão e gratidão. Essa palavra, essa conclusão é uma conclusão lógica das duas de cima, né? Que quando uma pessoa se torna familiar demais, ela perde a noção, e ela perde a noção de dar honra às coisas de Deus, e quando ela perde a noção de dar honra às coisas de Deus, ela faz por obrigação, e a obrigação gera ingratidão. Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu até anotei aqui, que quando uma pessoa estranha, ela faz um favor para nós, imediatamente, qual é a nossa atitude? Agradecer. E quando é uma pessoa que é próxima de nós, o que nós fazemos? Pois é. Quando é uma pessoa estranha, nós agradecemos. Agora, quando é uma pessoa próxima, nós... está fazendo mais do que obrigação. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos gratidão no nosso coração. E Abinadab, ele tinha um coração assim, irmãos. Ele achava só porque ele estava guardando a presença de Deus, a arca de Deus, céus e terra era obrigado a ser grato a ele. Já Obed-edom não. Obed-edom, quando ele recebeu a presença de Deus na casa dele, ele já teve um coração grato. Poxa, estou recebendo a presença de Deus. E olha, que um servo, um escravo naquele tempo, ele nem tinha noção do que era a arca. Porque um escravo, irmãos, se a gente for olhar um escravo ele não tem direito a nada. Um escravo, ele vai viver num ambiente longe das pessoas de um pouquinho de melhor classe. Um escravo, ele vai viver num ambiente, talvez, desfavorável. Essa era a vida de um escravo, naquele tempo. Mas diz a palavra de Deus, que de repente, no meio do caminho, olha só, irmão, no meio do caminho, os bois tropeçaram, e diz a palavra de Deus que, quando os bois tropeçaram, Davi ficou desesperado. Imagine Davi desesperado, a arca de Deus caindo no chão, um homem vai segurar a arca de Deus, e quando ele segura, ele é fulminado ali naquele momento ali. Então, aquele momento de festa, aquele momento de alegria, já é um momento de tristeza, e diz a palavra de Deus, que Davi naquela hora, ele se entristece, porque viu aquela situação acontecendo, aquele homem morrendo, e deve ter passado na mente de Davi, rapaz, quem fez esse plano, quem fez essa estratégia, foi eu. E agora olha a situação, olha o que está acontecendo. De repente, Davi olha para um lado, olha para o outro, na beira do caminho, e aí vem uma casinha lá de sapê. Uma casinha lá, no meio da estrada. Uma casinha que ninguém dava nada. E Davi pensa, nós vamos levar essa arca lá para aquela casinha de sapê. E lá naquela casinha de sapê, de repente, Davi bate na porta. E quem abre a porta? Quem abre a porta? Talvez a mulher de Obed-edom, ela abriu a porta. Uma mulher escrava, descabelada, com os pés no chão. Olha só, irmãos. Talvez sem dente na boca,
E de repente ela grita: Obed, vem para cá porque aconteceu algo diferente aqui, o rei Davi está aqui. Olha só, irmãos, imagine. O rei Davi está aqui na casa, Obed-edom. E Obed-edom vai receber o rei. Oi, rei, pois não, o que está acontecendo? Um escravo recebendo um rei entrando na casa de um escravo, de um Zé Ninguém. Diz a palavra de Deus que Davi, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, na casa de um escravo. E diz a palavra de Deus que a arca, a presença de Deus, entra dentro da casa desse escravo, desse Zé Ninguém, e diz a palavra de Deus que a casa de Obed-edom foi abençoada, que a vida de Obed-edom mudou. Por quê? Porque entrou a presença de Deus naquele lugar. Aquele que era escravo, aquele que não conhecia nada sobre a presença de Deus, sobre a arca de Deus, agora ele passa a conhecer o que é a presença de Deus. Então todo dia agora que Obed-edom passa na sua sala, ele vê a presença de Deus, ele se prostra diante da presença de Deus e adora a Deus. Ele começa a adorar a Deus. E eu imagino que Deus olhou lá do céu e falou: rapaz, já que ele está cuidando das minhas coisas, agora eu vou cuidar das coisas dele. E todos os dias, irmãos, todos os dias quando Obed-edom se levantava, tinha uma benção nova. Todos os dias, Obed-edom era abençoado. Por quê? Porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Que a presença de Deus possa estar em tua casa. Que a sua vida possa ser parecida com a vida de Obed-edom. Que você possa ter reverência com a palavra de Deus. Que você possa dar honra à presença de Deus. Não trate a presença de Deus como... Não trate o seu ministério. Não trate as coisas que você vai fazer para Deus como um cargo. Diz a palavra de Deus que a vida de Obed-edom muda. E muda de um jeito, irmãos, que um pouquinho mais para frente, se a gente for ler, diz a palavra de Deus que Obed-edom tem vários filhos. Obed-edom agora ele tem vários filhos. E diz a palavra de Deus, tamanha era a gratidão de Obed-edom, que diz a palavra de Deus que quando Davi ele foi buscar essa arca na casa de Abinadab, Obed-edom não deixou a arca ir embora sozinha. Ele quis ir junto com a arca. Tamanho era a gratidão no coração de Obed-edom. Obed-edom diz a palavra de Deus que ele vai junto com a arca. Ele vai para Jerusalém junto com Davi. E diz a palavra de Deus um pouquinho mais para frente que agora Obed-edom, aquele escravo, aquele Zé Ninguém, aquela pessoa que não tinha nada dentro de casa, aquela pessoa que vivia na margem da sociedade, aquela pessoa que vivia na beira do caminho, agora é porteiro do templo. Obed-edom ele se alegrava com a presença de Deus. E Davi ele levou Obed-edom para Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Obed-edom serviu a Deus lá em Jerusalém. E diz a palavra de Deus que os seus filhos serviu a Deus lá em Jerusalém. E diz a palavra de Deus que os seus netos serviram. Sabe por quê, irmãos? Porque deu honra à presença de Deus. Porque soube se apresentar diante da presença de Deus. Não levou a família, não levou a presença de Deus como algo familiar. Deu toda a honra, deu toda a glória à presença de Deus. Essa é a diferença da presença de Deus na casa de Abinadab e a presença de Deus na casa de Obed-edom. Um recebeu a presença de Deus de qualquer jeito, e tome cuidado, quando você vir diante da presença de Deus, quando você vier se reunir na igreja, junto com os irmãos, para adorar a Deus, cuidado, para que você não venha adorar de qualquer jeito. Tome cuidado quando você for
cuidar do seu ministério, e você cuidar do seu ministério de qualquer jeito. Ah, é mais um cargo. Se não der eu, vai outro. Cuidado, para que você não tenha um coração ingrato. A palavra de Deus diz, irmãos, que... A palavra de Deus diz não. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que na Bíblia, irmãos, olha só, na Bíblia, não tem nada que diga que se nós formos ingratos a Deus, Deus vai ser prejudicado. Eu não vi ainda. Na Bíblia, eu acho que não tem. Mas na Bíblia tem muitas coisas que diz, que nos leva a crer que quando nós somos ingratos, nós fazemos mal a nós mesmos. Você sabia disso? A ingratidão prejudica a nós mesmos. Então você tenha gratidão quando você entrar na presença de Deus. Quando foi louvado aqui, o Rodrigo foi tocado por Deus e ele disse que nós não sabemos o valor, nós não sabemos o preço que foi pago naquela cruz pelos nossos pecados. Muitas vezes a gente não valorizamos esse momento aqui. Muitas vezes nós desprezamos esse momento de nós estarmos aqui reunidos. Muitas vezes nós achamos, é mais um culto, é mais um momento de louvor aí, né? E normal, 9h30 acaba o culto e eu vou embora para casa. Cuidado, irmão. Cuidado, porque estar na presença de Deus é algo sagrado. Estar na presença de Deus é algo precioso, irmãos. Precioso, é preciosíssimo. É preciosíssimo estar na presença de Deus. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Que a tua vida possa ser igual a de Obed-edom. Que você possa dar honra a Deus, na hora que você entrar aqui nesse culto, no momento que você entrar aqui nesse lugar, dê honra, glória a Deus, para a oportunidade de nós estarmos aqui. Não faça igual a Abinadab, que foi ingrato e que cuidou da presença de Deus de qualquer jeito, entrava na presença de Deus de qualquer jeito e deu no que deu. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ficar com essa palavra. Desculpa aí as brincadeiras, mas é sério o que eu estou dizendo. Valorize a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, encontre aqui nesta noite corações como o coração de Obed-edom, corações que honram a tua presença, corações que sabem discernir o ambiente da tua presença. Encontre aqui nessa noite corações gratos a ti, Senhor, que entendem que foram chamados não por obrigação, mas foram chamados um privilégio. O Senhor bateu na nossa porta e o Senhor nos escolheu e disse para cada um de nós: vocês serão a habitação da minha presença. Assim como o Senhor bateu na casa de Obed-edom, o Senhor também nos escolheu. Não havia nada em nós e nós queremos honrar sua presença, honrar sua presença, cada minuto na sua presença, principalmente agora, esses últimos minutos do culto, porque nós não estamos diante de um presidente da república, nós estamos diante da sua presença, e diante da sua presença, Senhor, nós não saímos. Diante da sua presença, nós não tratamos de qualquer forma. Nós temos zelo, temor, gratidão por estarmos diante da sua presença, Pai. Diante da sua presença, Senhor, nós nos curvamos. Aleluia, 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 aleluia. Prazer, Senhor, estar na casa de Deus. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Onde flui o amor. Você percebeu isso? Se você estivesse diante do seu chefe, você não fica de qualquer jeito. Quando você sabe que existem pessoas importantes no lugar onde você está, você não se comporta de qualquer jeito. Imagine no ambiente da presença de Deus. Imagine no ambiente da presença de Deus. Meu Deus, é muito forte. Se nós tivéssemos essa consciência do que estamos fazendo aqui hoje, de quem estamos diante. Ah, meus irmãos, nem a mão no bolso você ficaria. Estamos diante da presença de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre.
Se você crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte a Jesus, porque Ele merece. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe.